Turma do propósito, e aí, meu irmão? Estamos fechando a semana com chave de ouro, Salmo de número 4, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, é o objetivo aí do nosso propósito. Link na descrição para convidar mais pessoas e também nosso material do propósito, nosso material semanal. Quarta-feira, não esqueça, você que é de Lajinha, 19h30 aqui na igreja, nós temos aí o nosso culto do propósito, onde nós vamos aprender se realmente viver para Deus vale a pena. Se quiser conhecer esse material, está na descrição, é só clicar e lá tem todas as semanas, estamos na semana 11. Vamos juntos? Capítulo 4, Davi vai trazer aqui uma reflexão de uma maneira maravilhosa. A princípio, você pode ler o título e chegar à conclusão. Davi está exaltando a confiança em Deus no meio da angústia. Sim, mas há elementos nesse texto que apontam para algo mais profundo e que é muito pertinente à palavra. Ou seja, essa palavra que está aqui no capítulo 4 de Salmos, ela poderia ser aplicada com tranquilidade nos dias de hoje. Por quê? Vou dizer. Nós estamos num país onde reina a injustiça. E Davi ele vai dizer assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então presta atenção, ele está clamando ao Deus da sua justiça. Deus da minha justiça. Toda vez que você ouvir na Bíblia a palavra justiça, não tem a ver com a justiça dos homens. Irmãos, você sabe, melhor do que ninguém, por causa do país que nós vivemos, que o poder judiciário, que é aquele que representa a justiça, é corrupto. Infelizmente, o que nós vamos dizer está nítido. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Não há respeito, não há respeito às leis dos homens que foram constituídas, que nós todos deveríamos respeitá-las, porque nós juramos isso. Mas nem mesmo aqueles que têm o maior dever pelo ofício, pelo cargo, têm feito assim. Então, toda vez que aparecer a palavra justiça, como disse Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça tem a ver com a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer e requer do homem. Aí no versículo 2, Davi vai falar como Deus. Ele diz assim: ó homens, até quando vocês vão tornar a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscarei a mentira? De alguma maneira, o homem, para não fazer a vontade de Deus, ele mudou a vontade de Deus. Para não fazer a vontade de Deus, que consiste, inclusive, irmãos, a glória de Deus consiste em apagar a nossa glória. Não tem jeito da gente ter glória e Deus ter glória. Deus não divide a sua glória. Então a glória de Deus vira vexame porque o homem coloca nos seus próprios projetos o nome de Deus. E quantas pessoas têm escandalizado outras em nome de Deus? Quantas pessoas têm proposto em nome de Deus caminhos de vaidade? O que é vaidade? É correr atrás do vento. É seguir um caminho que não vai dar em nada. E quantos irmãos estão aí buscando aquilo que não se sustenta, uma mentira? Vivem de mentira em mentira, enganando e sendo enganado, porque a única coisa que resiste tudo é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele afirma: os céus e a terra passarão, mas as palavras que eu digo, as minhas palavras, não passarão. Porque ele é, de fato, a verdade. E a verdade, irmãos, ela suporta qualquer teste. A mentira não. A mentira não enche barriga. A mentira, ela pode ser doce, é igual um algodão doce, delicioso, mas enjoa e não enche a barriga e ainda dá verme. Vamos lá? Então, aqui no versículo 2, ele fala como se fosse Deus. Ele fala assim: até quando vocês vão fazer isso? E Davi, ele está tendo aqui uma crise, quando ele escreve esse salmo, ou pelo menos ele tenta retratar essa crise entre fazer a justiça de Deus, obedecer a Deus, e sofrer por obedecer a Deus, ou vingar a si mesmo, ou fazer justiça da maneira que você entende. Preste atenção, irmãos. Davi vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Ele vai dizer assim: olha, não sigam a mentira, não sigam a vaidade. Se em algum momento você acha que todo mundo faz isso e você tem que fazer, não vai não, porque o Senhor sabe quem são os piedosos e o Senhor ouve a oração do piedoso. Davi está dizendo: o Senhor ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, ele vai dizer, fiquem indignados por estarem fazendo certo enquanto todo mundo está fazendo errado. Vou dar um exemplo, irmãos. Às vezes nós temos a vontade de reagir. Por exemplo, nós vivemos num país extremamente generoso. Todo mundo ajuda todo mundo. Mas a gente olha para o governo, para os políticos e vemos aí corrupção. Essa semana saiu uma notícia: 6 bilhões de desvio dos aposentados. E quantos são os aposentados que nós estamos ajudando? Gente que está com dificuldade, ganhando um salário e tem que comprar remédio, comprar comida, pagar aluguel e não dá conta se não for as pessoas ajudando. Então o que eu vou fazer? Eu vou irar e vou pecar? Eu vou irar e dizer assim: olha Deus, o Senhor não está ajudando essas pessoas, eu também não vou ajudar. Não. Ele diz: irai-vos e não pequeis. A gente pode ficar indignado com o governo, mas nós não podemos pecar em deixar de ajudar. Por quê? Porque nós estaríamos assim, tomando uma decisão que não é sábia. Ele diz assim: consultai o seu coração e sossegai. Ele está dizendo: olha para o seu coração e pode falar a verdade, pode falar com Deus que está doendo, pode falar para Deus que isso não está certo, que a injustiça está acontecendo. Fale para ele como Davi falou: Senhor, na angústia o Senhor tem me aliviado, mas ouve quando eu clamo por justiça. E ele está dizendo: sossegue. Por quê? Porque não há, irmãos, oração que Deus não ouça e no seu tempo ele vai responder. Deus ouve todas as orações. Deus não seleciona, ele ouve todas e a seu tempo ele responde e você precisa estar pronto. E aí, emendado aí no versículo 4, versículo 5, Davi diz: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O que é o sacrifício de justiça? É o que eu falei.
É aquele sacrifício onde nós sabemos que está acontecendo uma grande injustiça do outro lado, e por causa daquela injustiça ali, da corrupção, por exemplo, como eu falei, você tem que, do seu pouco, tirar daquilo que você tem e dar à pessoa que precisa. E muitas vezes é um ato de fé, porque você também está passando apertado. A gente sabe que é assim no nosso país, mas a gente faz aquilo ali porque Deus ordenou. Esse é o sacrifício de justiça. É quando eu ofereço a Deus algo que me custe para obedecer à sua vontade, acreditando que Ele é o Deus de toda justiça. Ele diz: oferecer sacrifício de justiça e confie no Senhor. Eu posso dizer, irmãos, por experiência própria, que nunca, nunca o Senhor deixou de me amparar em todos os sacrifícios de justiça que eu já ofereci. Muitas vezes, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, eu já tomei essa decisão sem poder, economicamente falando, matematicamente falando, todas as áreas, você imaginar, né, até mesmo em termos de capacidade, eu não sabia o que fazer, mas eu já me propus a me sacrificar para obedecer a Deus e nunca fiquei decepcionado, porque o Senhor ouve a oração daquele que clama. E aí Davi faz uma pergunta, há muitos que dizem, quem nos fará conhecer o bem? Ou seja, será que isso é um caminho sem fim? Nós nunca vamos ver o bem? Vamos, irmãos. No seu tempo, o Senhor fará brilhar a luz do seu rosto. Davi faz esse pedido, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. A história nos diz, irmãos, que o mal não prevalece. Deus sempre vem como o sol ao meio-dia, trazendo a sua justiça, envergonhando todo aquele que está se aproveitando. Meu irmão, aquilo que o homem semear, ele vai colher. É Deus que prometeu, é a palavra que diz. Então pode ficar tranquilo, sossegue seu coração, faça a sua parte, ofereça sacrifícios de justiça e confie no Senhor. Às vezes a gente faz o cálculo errado, porque a gente pensa assim, nossa, mas se eu oferecer isso para aquele meu irmão, vai me fazer falta. Se eu oferecer, eu vou ter menos. Não, meu irmão, nunca é assim que você deve fazer a conta do reino de Deus. Toda vez que você pegou algo que não é seu, é de Deus, e você pegou aquilo e investiu no bem e fez a vontade de Deus, você não gastou, você investiu. Você ajuntou um tesouro no céu, porque você abençoou o seu irmão, que é o maior tesouro para Deus e que é a única coisa que vai te acompanhar por toda a eternidade. As coisas vão ficar aqui. Então, quando a gente faz isso, irmãos, muitas vezes, talvez você poderia comer picanha todo dia na sua casa, mas você escolhe não comer para dividir com alguém que não tem nada para comer, e aquilo que você tem, você divide, e sabe uma coisa? Você é mais alegre do que se você estivesse comendo picanha todo dia. É o que Davi diz, olha, mais alegria, Senhor, o Senhor me pôs no coração do que a alegria dos injustos, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Sabe essa turma aí que roubou 6 bilhões, que continua nessa corrupção? Irmãos, eles podem estar cheios de dinheiro, mas tão grande quanto a conta, aliás, muito maior do que a conta bancária, o acúmulo de bens, é o acúmulo de culpa, de vazio, de trevas no seu coração, de inimizade contra Deus. É abismal. É melhor, como a Bíblia diz, um bocado seco com paz, do que um boi gordo com contenda. Então, meu irmão, nós somos felizes, como Davi diz, mais alegria o Senhor põe no coração de quem se sacrifica em favor da justiça, do que pessoas que têm tudo, que estão fazendo de tudo para chegar onde querem. Esses estão transformando a glória de Deus em vexame, correndo atrás da vaidade, da mentira e acabarão em nada. Todo mundo, todos na história, que acharam que era alguma coisa e se afirmaram, auto se afirmaram em todas as áreas, seja na religião, na política, em qualquer que seja a área, passaram, não estão aqui mais, caíram, ruíram. E aí Davi faz uma afirmação, em meio ao mundo caótico, em meio ao mundo corrupto, em meio a um Brasil que está, vamos dizer assim, muito bagunçado, não sabe o que é certo, não sabe o que é justiça, não sabe o que é lei, não sabe o que é direito, a gente não tem nem mesmo direito mais à nossa expressão, à nossa opinião, à nossa defesa, a um processo legal com ampla defesa, não temos isso mais. Isso está nítido, irmãos, não dá para negar. Independente de qual seja a sua posição, isso está escancarado. A injustiça está reinando aos nossos olhos, né? Mas existe uma verdade por trás. Tem um Deus no controle que fará brilhar a sua luz. Então, você pode dizer como salmista Davi, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Deita a sua cabeça em paz, como diz aqui o pessoal da região, dorme sono solto. Tem um Deus no controle de todas as coisas. E Ele te faz repousar em segurança. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele cuida de nós até quando nós não estamos alertas, porque o nosso Deus não dormita nem dorme. Um grande abraço, meu irmão. Você siga esse caminho aí de sacrifícios de justiça e de confiança em Deus no tempo da angústia. Não olhe as circunstâncias, não olhe o homem, não olhe a corrupção. Faça por Deus, porque Ele vai te guardar em paz, não importa qual seja o caos. Um grande beijo e até amanhã.